fácil. Não é tão mais fácil isso. Há aqui uma certa noção da universalidade entre pessoas de cor, e aí incluem pessoas afrodescendentes, asiáticos em geral, pessoas que sejam nativas indígenas, sejam povos originários, contra pessoas brancas. E aí o Wagner sempre se pergunta para eles, e se fosse ao contrário? E aí, gente, vamos começar dizendo uma característica clara de como se dá essa discussão. Não existe e não poderia existir apenas a questão da cor aí. Aquele que só enxerga a cor tá errado. Se você acha que a única diferença entre uma pessoa que é afrodescendente e uma pessoa que é branca é a cor, você está pulando a discussão. Certo? Você está dizendo, não, é a quantidade de melanina existente. Pulou a discussão. Você já está presumindo que o seu adversário está errado. Está presumindo que não existe nenhum componente digno de discussão, digno de ser observado do ponto de vista do ser afrodescendente, do ser asiático, do ponto de vista de ser índio, ser povo originário. E eu vou tratar isso do ponto de vista que é mais fácil pra mim, porque eu sou uma minoria. O Malboro é outra. Que também há, nesse sentido... A minha é mais perigosa. O antissemitismo. E o Malboro, ele é... Eu tenho duas ruins. Eu tenho duas ruins no sentido social. Socialmente reduzidas. Minorias. Islã, árabe e judeu. Isso. Então, a gente vai falar desses, porque desses é mais simples da gente comentar, sem a gente ser destruído da vida social, porque esses assuntos falam. Então a gente vai ter a sorte aqui que cada um tem uma pra poder colocar na mesa. E eu brasileiros que somos, né? Brasileiros que somos, cada um tem uma pra poder botar na mesa. Eu jamais me consideraria afrodescendente, mesmo que o meu avô tenha casado com uma mulher negra. E o meu pai seja filho de português e negra. Então, mesmo assim, eu não farei isso. Eu não colocarei como, não, eu sou descendente de afrodescendente. Inclusive, nesse caso, do que a gente sabe do histórico da minha avó, a minha avó, de fato, era filha de escravo. Então, ela era, nesse sentido, uma pessoa que se enquadraria em todos esses elementos. Mas eu não me coloco assim. Eu vou colocar uma outra avó, que essa era índia, nascida nesse sentido, numa tribo, que é a minha avó Ceci. Eu vou tratar nesse sentido como parte dessa minoria. Por quê? Porque eu nasci paraguaio. Praticamente. Alguém olha pra mim, paraguaio. Tem nem dúvida, né? Que eu tenho cara de índio. O nosso amigo paraguaio, inclusive, quando falar contigo, achou que tu era um paraguaio. Exatamente. Falando de libertando anime, paraguaio. Não, eu sou brasileiro. Duvido. Então, há aí uma questão de uma geração em que a minha mãe nasceu de uma índia e de um italiano que tinha vindo de 2 gerações da Alemanha. E, no caso do meu pai, uma negra, bem brasileiro mesmo, uma negra, que havia se casado com um português. Então é ali os 2 lados que, de fato, criaram essa geração chamada miorim, né? E fica claro pra mim, em certo nível, que o índio venceu. E o que acontece? Existe, dentro de uma determinada etnia, dentro de uma determinada cor, uma relação entre aquela etnia e a história do indivíduo que vive efetivamente aquela cor. Então, é inevitável que a gente faça um processo autobibliográfico em torno da sua própria cor, para você entender se isso de alguma forma afetou sua própria vida. Então, por exemplo, o meu pai, ele teve uma infância um pouco melhor, até o momento em que meu avô se matou, porque ele tinha toda uma perspectiva de imigrante do português que comprou uma padaria, fez uma padaria aqui no Brasil. A minha mãe, meu avô começou como alfaiate,
e depois se tornou um dos homens mais ricos da cidade. A tal ponto que a minha mãe, com 16 anos, 17 anos, ela saía na revista da cidade. Entende? Como uma socialite. Lá em Santa Maria. Então, há nesse sentido um certo nível de relação entre sua etnia e a história concreta dessa etnia na relação dela com o Brasil. O mais óbvio, o que grita mais evidentemente é o caso dos chineses. Os chineses, por exemplo, são encontrados fortemente no Brás. E existe uma relação direta entre os chineses e um certo nível de comércio. Eles são bons de comércio. Da mesma forma, também existe um certo nível de prejuízo alcançado por algumas etnias em relação ao desenvolvimento com o Brasil. Os negros, dos quais minha avó faz parte, e os índios, dos quais minha outra avó faz parte, representam para mim não apenas um nível muito alto de comportamento social, como que eu posso pôr isso, a ser podado, ou seja, elas se casaram com homens muito mais sofisticados do que elas, quanto representam, de alguma forma, uma certa relação, uma expectativa em relação ao filho. Então, por exemplo, no caso do meu avô que se matou, a minha avó teve que cuidar do meu pai praticamente sozinha. Foi um esforço muito grande. E ela tinha mais 2 filhas. E qual que era a expectativa social que os parentes do meu avô tinham sobre isso? Que isso era normal. Sabe, que era o comportamento correto de se ter nesses casos. Qual que era o comportamento nesse sentido que, por outro lado, meu avô, que era italiano, tinha em relação à minha avó? Lá na Itália, a família é estendida. Então ele queria o tempo todo tentar trazer a família para junto. Então não era tipo, se vira um pouquinho, essa nova família é nova família. E vem para as festividades e afins. Não. Tinha a noção de vivemos juntos, vivemos um lar juntos. Com os negros, houve uma questão muito forte da escravidão que não pode ser negada. A escravidão afetou a vida de muitos que foram roubados dos seus bens por escravos de todos os tipos, inclusive outros negros. A gente sabe que houve uma escravidão muito profunda na África, né? A chamada escravidão de conquista, por causa das guerras entre as etnias. E quando você vai olhar o negro, você não pode esquecer um fato muito importante. Aquele negro, ele é enxergue sempre na sociedade como um certo estigma. Que estigma é esse? É o estigma da baixa alfabetização. Porque, estatisticamente, eles são menos alfabetizados. Eles são menos qualificados do ponto de vista formal, do ponto de vista de qual faculdade fazem. Muito por causa da história do Brasil também, né? Isso que eu ia comentar. No Brasil, a gente escolheu um modelo que prioriza a qualificação. Nos Estados Unidos... Não só isso. O Gilberto Freire fala que mesmo depois da escravidão, a mulher negra era tida como uma mulher para ter filho, a mulher branca para se casar e a parda ou mameluca para fazer relação sexual. Sim. Que seriam mais... teriam os corpos mais atraentes. Sim. E aí você transava com elas para ter um bom sexo. Tinha filhos com as negras. Não só você fazia filho com... Ou fazia filho com a negra, ou pegava a filha que você tinha com... O filho que você tinha com a branca ou com uma parda, uma mameluca, e dava pra negra cuidar. Mesmo depois do processo da escravidão. E acaba que a mulher negra e os negros eram colocados numa baixa escolaridade porque era tido como... Não era função deles. Não era função deles. Então era dado pra mulher branca estudar, tá ligado? Sim. Isso é um relato do Gilberto Freire que não era um cara à esquerda, assim, né? Por onde que
né, o bichinho aí venha falar que é de esquerda ou comunista. Não é a mesma coisa que um Florestan Fernandes da vida, né? Sim, o Gilberto Freire é quem faz essa descrição, né? Sim. E há uma noção muito forte em torno da qualificação. Nos Estados Unidos, o que a pessoa faz, gente? Você não tem a noção de que você tem um direito de ser educado. O que você tem direito? Você tem direito à busca pela felicidade. Então, se você tem direito da busca pela felicidade, você deve tentar fazer aquilo que mais vai representar bem as suas próprias habilidades. Então, se você não teve um histórico familiar bom, muito provavelmente a sua próxima geração terá que ser uma geração de pessoas que não vão ter o direito de se formar em Harvard. Nos Estados Unidos, eles trabalham muito bem isso. Eu tenho um histórico ruim, então eu vou ser, sei lá, uma profissão que me permita ganhar bem, um carpinteiro da vida, uma pessoa que conserta a máquina de lavar, um eletricista. Serviços, em geral. Ou então fábricas, trabalha-se bastante em fábricas, principalmente nas regiões de Chicago e no norte dos Estados Unidos. E há uma certa tendência daquela geração não se preocupar muito com o estudo. Mas a próxima geração é uma geração, sim, que essa é colocada na universidade, essa é colocada para estudar de fato. No Brasil, a gente tenta forçar que todas as famílias ajam igual. No Brasil, a gente tenta forçar que todas as famílias busquem, de uma forma ou de outra, a educação formal. E isso fez com que essas famílias de negros nunca tivessem as gerações que seriam extremamente necessárias para o crescimento intergeracional mesmo daqueles indivíduos. E isso, pessoal, vai dilapidando, sim, o patrimônio, a alfabetização, os índices de violência. Tudo isso gera problemas significativos. Quando a gente entende isso, calma aí. Então, se existiram tantas diferenças, como é que esse indivíduo vai ser invertido? Certo? Outra coisa. Há, nas comunidades brancas, um certo nível de cultura autoprojetada. E a cultura autoprojetada é o que a esquerda vai chamar de cultura dominante. É uma cultura que enxerga seus indivíduos como agentes efetivos de uma determinada construção. Já na cultura afrodescendente ou na cultura indígena, os principais protagonistas não são humanos. Veja, entre os cristãos existem muitos etíopes, existem muitos africanos. Então é normal, de alguma forma, culturas variadas interagirem com o cristianismo. Mas o cerne da cultura, por mais que seja o cristianismo, ele abre muito mais espaço para figuras humanas, por exemplo, Napoleão, por exemplo, o próprio Maquiavel, por exemplo, o próprio Nietzsche. Enxergar como esses indivíduos constroem a sua relação com a cultura coloca-os numa posição de superioridade, superlativa em relação ao mundo. Por outro lado, há uma certa tendência para a divinização cultural do ponto de vista das religiões afrodescendentes ou das religiões indígenas. Então, se o homem, nesse sentido, precisa agir diante de Cristo, o homem na religião africana é, inclusive, muitas vezes, um receptáculo de um espírito maior do que a si mesmo, tá ligado? Então, há uma certa tendência ali a uma aceitação dos rumos do universo. Em contrapartida, é lógico que isso também implica uma relação mais saudável com a religião.
né? Eu não consigo deixar de expressar que a maior parte das grandes seitas surgiram em comunidades de imigrantes. Isso é uma coisa muito importante de colocar. Tudo bem, até o caso que tem uma relação muito mais próxima da Umbanda, Candomblé e afins na cultura afrodescendente, na cultura indígena. Só que a compensação não tem tanta seita maluca. Né? É mais moderado, por assim dizer, do que o extremo das comunidades brancas. Quando a gente olha isso, caramba, sob o ponto de vista da formação do Brasil, sob o ponto de vista das religiões, sob o ponto de vista do histórico, do desenvolvimento, sob o ponto de vista da qualificação desses indivíduos, sob quase todos os pontos de vista possíveis, os afrodescendentes, os indígenas, os asiáticos tiveram diferenças expressivas em relação a outros grupos. Como é que eu inverto? Inverte aí, Wagner. Inverte a religião do cara. Você fala, mas meu, você tá defendendo um argumento falso. A religião dessas pessoas não é essa. Não é isso que eu tô dizendo. Não inverta a coisa. O que eu estou dizendo é que há uma estrutura imagética que apela para as religiões afrodescendentes. E o motivo pelo qual isso apela para essas religiões afrodescendentes é porque se constrói uma certa relação entre a África e, veja, a gente faz isso o tempo todo. Pode ver que eu falei do modo de agir do português. Da mesma forma, os afrodescendentes falam do modo de agir do africano. Então eles querem fazer menção a esses conceitos, a essa cultura que existe lá fora. E isso vai, evidentemente, se desenvolver ou se colocar de alguma forma para aquelas pessoas que estão tentando encontrar a sua identidade. Identidade é uma palavra muito importante. Não dá para extrair a etnia da identidade das pessoas. Isso significa concordar com a esquerda? Não. Eu não concordo com a esquerda. Só que eu não consigo ignorar o fenômeno da raça. Ignorar o fenômeno da raça, para mim, é ignorância. No sentido mais superlativo possível. Fator étnico, tu quer falar, né? O quê? Étnico. O quê? No lugar de raça, étnico. Não, nesse caso é racial. Porque eu coloquei a questão étnica como uma questão do desdobramento. É a mais evidente. Mas a esquerda, quando trabalha com essa questão, trabalha em termos da questão racial. Entende? Eles vão para além dessa questão e vão trabalhar, inclusive, com separações bem menos distintas, bem menos claras do que a de um chinês e de um italiano. Tá? Eles vão trabalhar com graus, por assim dizer. Tá ligado? E aí, cara, eu não consigo enxergar, dentro dessa argumentação que eu fiz, qual é a relação que você faz entre... E se fosse ao contrário, pro caso étnico-racial? Qual das partes você tá invertendo? Discorda? Eu acho que... eu acho que sim, é porque... Você discorda? Não, eu acho que eu concordo. Ah, tá. Só acho que não precisa tanto... Eu acho que foi boa a elucubração. Eu tentei ser respeitoso também, porque vocês vão concordar comigo que existe muito misticismo em relação a isso. Né? Então esse é um tópico muito sensível de ser tocado. Porque assim... Esse fator desse certo liberalismo que vitimiza tanto Wagner, pessoal do MBL, por mais que eles não querem dizer que são liberais, mas tipo, liberal no sentido mais... No pior sentido. Num sentido mais iluminista mesmo, mas no sentido... Aquela carga que o pessoal chama geralmente de eurocêntrica. Sim. Que é aquele positivismo meio pálido, tá ligado? Sim. Tipo, não é acidental que o positivismo tente interpretar a letra pura da lei e seja filho também da participação do iluminismo, que tipo, é a pura letra da ideia, né? A pura forma da ideia. Sim. E eu vejo muito... Sem misticismos, sem radicalismos. Essa quebra dessa noção... Da noção lá que o Weber fala, dessa quebra do misticismo,
trazer a ciência. O desencantamento. O desencantamento. Mas eu acho que é bem mais fácil de explicar essa diferenciação, tá ligado? Por exemplo, o Wagner, quando a gente fala de nordestino, a gente sabe a diferença que tem de um nordestino para um paulista, por exemplo. Uhum. E isso dentro do Brasil, né? Isso é fácil de ser denotado, essa diferença. Existem certos costumes, certa percepção cultural do que é o homem no Nordeste e o que é o homem lá onde o Wagner mora. Nunca se é dado a um homem no Nordeste, na minha época pelo menos em Recife, e olha que esse Recife é uma cidade grande, nunca foi dado a um homem poder ser gótico. Sim. Ter cabelo grande no Nordeste só tinha 2 significados. Ou você era viado ou você fez uma promessa. Não tinha outro significado, ter cabelo grande, tá ligado? Então, no Sul não. No Sul... Qual promessa você tava cumprindo esses dias aí que você tava com o cabelo grande? Não, cabelo grande eu falo, tipo, o cabelo tem aqui assim, tá ligado? Então, tem essa diferenciação. Da forma que você se veste lá no Nordeste, por exemplo, o Zemo lá, que o pessoal chamava, tinha gente que se juntava o cara batia no cara só porque ele parecia um emo, tá? Lá onde eu morava. Chamava de viados, caralho. E então a gente sabe dessas diferenciações paulistas, os paulistas, os nordestinos, do cara que é da Amazonas, lá do norte, o cara que é do sul, sudeste, tá ligado? Tem todas essas diferenças. E são gritantes. E isso tem muita interferência dos imigrantes, né? Então, teve um certo grupo imigrante que foi pro Nordeste, teve um certo grupo imigrante que foi pro Norte, pro Sul, Sudeste. Toda uma influência holandesa no Nordeste, sim. E judaica também. Sim. Tem espanhola, portuguesa. Né? Então, lá no Sul, por exemplo, e aí sim vem essa questão da noção da diferenciação e o impacto que vem da noção interracial, da junção de diversas raças, para você conseguir entender os paradigmas que esses grupos passam. Então, por exemplo, no Sul era normal os filhos dos sudistas, os sudistas mandarem seus filhos para a França, para aprender, para a Alemanha. Sim. Tem lugar até hoje na Alemanha que a primeira língua que a pessoa aprende é alemão. A pessoa vai aprender português depois. A pessoa tem até dificuldade em falar português, mas fala bem de usar as palavras em português, porque a primeira língua que ela aprendeu foi alemão. A pessoa fala italiano com a avó, fala alemão com o avô. No Nordeste eu não conheço pessoas que a primeira língua a se falar foi alemão. Eu conheço muito pouco. Pra ser sincero, eu até conheço um rapaz que ele cresceu dessa forma. E ele mora no Nordeste. Mas eu acho que ele é uma exceção absoluta. Porque ele é filho de embaixador. Pô, esse cara não é nordestino, não. Vamos continuar aqui a conversa. Então, Mas o que acontece? Por que eu falei isso? Porque... Ele não cheirou Loló com 13 anos. Não, ele nasceu aqui. Aqui em Minas Gerais. Não. Aqui, lá no caso, no Nordeste. Nascer no Nordeste não quer dizer que você é nordestino. Não, mas calma. Aí deixa eu explicar. Quando ele foi interagir com os nordestinos, você sabe qual foi a parada que ele mais me dizia? Nordeste. Que é o que afetava ele, que deixava ele muito chateado. É porque ele tinha uns 16, 17 anos. O quão pouco aquelas pessoas passavam o tempo livre delas atrás de um interesse contínuo pra eles. Então, tipo, a maior parte dos filhos de embaixador passava muito tempo, tipo, cara, qual é o meu hobby, tá ligado? O que eu gosto de fazer? O que eu vou ficar bom? Essa parada de ficar bom era muito séria, tá ligado? E o nordestino, ele era um cara, assim, palavras dele, né? Era um cara que, de alguma forma, se afastava desses desafios, tá ligado? Ele não colocava pra si essa realidade. E eu acho que isso ilustra um pouquinho, porque um dos desafios pra ele, que ele colocou pra si, é que ele ia ficar bom em falar português. Tá ligado? Ele era, se não me engano, francês. Francês ou da Argélia, não lembro agora. Mas ele tinha essa parada, tipo, caramba, quando eu tô em casa, eu tô sempre aprendendo, tá ligado? E ele sentia que o nordestino, ele aprendia talvez até mais do que ele. Fosse até talvez mais inteligente do que ele. Mas só estudava na escola.
fechava a escola, aquelas pessoas agiam como se aqueles conhecimentos não existissem mais. Do resto do Brasil, não? Quê? Do resto do Brasil é assim, não? O Brasil inteiro? É. Ah, cara, eu não sei. Eu sei que ele me relatou isso, tá ligado? E que, tipo, pra ele foi muito claro, tipo, caramba, eu vivo no Nordeste e, tipo, qual é a minha distinção em relação a eles, tá ligado? Por que que eu tô me destacando em relação a eles? E ele se achava, inclusive, burro. Ele dizia que tinha pessoas ali que ele ficava surpreso. Como conseguiam entender conceito da primeira vez? Conceitos que ele vinha, muitas vezes, a 2 ou 3 aulas antes da aula acontecer, estudando. É que nosso Mário Ferreira Santos fala, né? Sim. Mas por exemplo, tinha um cara aqui na minha turma pro ITA, que ele era muito foda em matemática, tá? O maluco era um monstro. E fora da sala, tu não dizia que ele era um monstro de matemática, tá? É um maluco todo descolado assim, tinha um bagulho de prata gigante, conversava com as mulheres, tirava a onda dele, e aí quando ele entrava na sala, irmão, você não reconhecia ele, tá? A forma que ele se comportava, a forma que ele falava, era outra pessoa totalmente diferente. Dentro da sala, Eu acho que o pessoal dele talvez seja uma exceçãozinha, né? Esse pessoal estudava em casa um pouco. Não, esse cara, ele só estudou matemática até os 20 anos de idade, até os 18. Mas ele estudava matemática em casa. Sim, mas é que tá, fora de casa não. Inclusive, quando você... Qualquer coisa... Isso vem de onde eu cresci, né? Em Recife. Quando você esboçava inteligência na rua, você já era chamado de fresco, de viado, tá ligado? Tipo, isso é uma coisa muito normal no Nordeste. Você fala português corretamente na rua, brincando, jogando bola, tá ligado? Você já é chamado de viado, já. Agora, no colégio, o pessoal tentava passar o máximo possível um teor de ser mais inteligente. Pelo menos... E eu estudei colégio particular, então não posso dizer do colégio público, né? Sim. Mas no colégio particular, tipo, na sala, óbvio que tinha o pessoal que não ligava pra aula, mas tinha um pessoal que estudava pra caramba, passava de primeira, e o cara queria passar de primeira pra ele passar o final de semana, pra ele poder ficar indo pras festas e cheirar loló veja, entendeu? Não era assim que o rapaz pensava, tá ligado? Ele pensava, tipo, caramba, no tempo que eu não estiver ali, eu vou estar estudando. Pessoal da aula. Então. E você vai me dizer que isso pode ser só invertido? Todo mundo terminava de fazer a prova rápido pra ir jogar bola, tá? Sim. Como é que tu inverte isso? Como é que tu inverte o nordestino com um rapaz que é filho de imigrante? Como que você faz isso? Não faz, velho, não faz. Não faz. Gente, não é possível fazer esse tipo de inversão. Esse tipo de inversão é fantasiosa. E o Wagner, ele reuniu em torno desse bordão uma legião de pessoas. E esse bordão não faz sentido em nenhuma das áreas que é aplicado. Porque agora esse cara falou... Por exemplo, tinha um negócio também que eu percebia. Quando a gente tava jogando bola na hora do recreio, era todo mundo xingando, foda-se, o quê, zoando, trocava porrada e ria. E aí quando entrava na capela... Sim. Quieto, tá? Alguém falava hoje. Ei, tá na capela. Saia da capela, irmão. Passou da porta, gritaria. Ah! O brasileiro faz muito isso. O brasileiro, ele não é tão... Cara, porque parece que o... Talvez o Wittgenstein gostasse muito do brasileiro. É com contexto, né, velho? Porque o resto, velho, é um pouco mais... Como eu posso dizer isso? Constante. O brasileiro, ele enxerga um contexto diferente e vai lá e entra naquele contexto. E o europeu é muito assim. Então é muito difícil você trabalhar com essas etnias da mesma forma que você tá trabalhando com um brasileiro que é um povo mal ou bem muito elétrico, sabe? Com todas essas coisas. Então, cara, eu acho que na discussão por trás, como tem uma pergunta que eu queria fazer pra ele. Beleza, tá. E se fosse ao contrário? Tá, vamos aceitar o seu argumento por um segundo. Mas e se esses caras começarem a colocar isso pra você? E se eles começarem a postular que você deva, por exemplo, remover as benesses que os homens recebem pelo trabalho que eles fazem. Então, por exemplo, hoje a maior parte do trabalho feito em casa é feito pela mulher. Hoje? É.
Feito em casa. Trabalho do lar. Aonde? Louça. Aonde? Em todo o Brasil. Em todo o Brasil, tu acha? Isso. Todo o Brasil, a mulher é quem mais lava louça e quem mais faz tarefas domésticas. Tá ligado? Quem passa mais tempo com a criança. E se eles responderem e se fosse ao contrário? E se fosse um homem que tivesse que fazer isso? O que você vai dizer pras pessoas? Ah, mas isso é uma deturpação do meu conceito. Não, amigo. Conceito isso. Qual? O i, se, ou, se, ou ao contrário. Tem que entender o seguinte. Talvez você ache alguma palavra em alemão que diga isso em Fachwest. Mas eu não sei se em português daria pra chamar de conceito, não. Mas o que eu tô dizendo é... Essa é a minha afirmação, talvez. Sim, a afirmação do Wagner. Quando você falar, eu não gosto de quando inverte. E se eles simplesmente não gostarem de como é se invertesse? Se você não gostasse de como é quando invertesse, eles dissessem, não. Então por isso a sua ideia não segue. Ou seja, porque se fosse o homem que fosse obrigado a fazer isso não seria legal, então seria permitido a mulher que não fizesse. Cara, você precisa entender o seguinte. Moralizar por moralizar a discussão, afirmar que não gosta da conclusão por afirmar que não gosta da conclusão, as feministas vão fazer isso 20 vezes melhor que você. Elas vão problematizar, que é uma expressão extremamente técnica aqui, problematizar muito mais do que você. Elas vão enxergar pequenos aspectos aonde você não vai enxergar. Por quê? Porque você ainda não tá full politizado. Elas estão mais conscientes desse processo de politização. E eu acredito que o mais difícil desse processo de conscientização das feministas é que elas absorvem isso numa intensidade maior do que você seria capaz de absorver. É como o Albor sempre falou. Elas vão às 5 da manhã para colocar um crucifixo no cu na frente de uma catedral. Então, se você começar a tratar o discurso assim, elas vão começar a inverter o seu discurso. E elas vão dizer, mas não vale. Porque tem que ser assim, a sociedade tem que ser desse jeito. Então pra que argumentar desse jeito? Se você já tá partindo do pressuposto de que há um papel diferente em termos de uma questão de gênero, por que tu vai inverter? Se você já tá partindo do ponto de vista que existe uma reciprocidade absoluta entre diferentes raças, entre diferentes etnias, então pra que você tá argumentando se fosse ao contrário? Se o seu ponto de partida já nega a tese do cara. Se você acredita que existe uma semelhança direta entre o comportamento homossexual, homoafetivo, transexual e o comportamento de héteros, então pra quê? Realmente, pra quê? Pra que você tá fazendo tanta questão de inverter? É porque você quer mostrar a contradição interna do pensamento deles? Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa que eu espero até não ser cancelado por isso. Mas alguém que aceita tranquilamente cortar as bolas com as quais nasceu, essa parte. Aquele que aceita cortar as bolas com as quais nasceu, por uma questão de identidade, aceita uma contradição muito mais do que você aceitaria. Veja, ele acredita que a própria natureza é contraditória. E que colocou um dilema pra ele. Então, se ele tá aceitando essa contradição, quanto mais a contradição que você tá impondo. Você não vai entrar no mundo discursivo desse cara. Tudo que você vai fazer é fragilizar a sua própria posição. Aceitando as premissas dos outros. E invertendo o mundo. Você acha que peguei muito pesado nisso, não? Eu não sei, não. Como tudo desse pessoal é tudo interpretação. Mas como saiu de tu, provavelmente. Se eu falando isso, o pessoal até fala, não, ele é nordestino. Não dá nem pra inverter. Não, ele foi criado assim, o Lula também fala umas paradas assim. Nesse sentido, tem uma vantagem. Eu tenho uma tríplice. São 3 características. Árabe, judeu e nordestino, tá? Entendi. Aí tá muito safe pra mim. É isso.
Mas teu aí tu falou italiano, alemão. E tu fala meio sério as paradas, né? Eu falo, tipo, en passant, assim, como QI médio, pá. E aí o pessoal, ih, deixa pra lá, ele é meio doidinho. No teu caso, tu gosta de dançar, sua intelecto, pau. A turma vem e passa Peita. a tesoura no tarbola. Muito justo. E aí tu não aguenta qualquer outra contradição. Mas é isso, meus amigos. Mas é isso, meus amigos. Tamo juntos, forte abraço. Até logo mais. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E dizer o que vocês estão achando dos vídeos. E é lógico, se vocês quiserem continuar assistindo vários vídeos sobre o Wagner, nós vamos fazer 4 vídeos da série do Wagner. Taca! Meu irmão vai se achar mais foda do que ele já acha que ele é. Ai, filho, 4 vídeos pra mim, velho. Lá no altalinguagem.tv. Então não deixe de assinar. Forte abraço. Porque eu também tenho essa sensação, né? O quê? O cara faz 4 vídeos me respondendo. Não, teoria dele, cara. Eu sou muito foda. É isso aí mesmo.